Fala pessoal, hoje vamos falar sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, né? Antes de continuar, vou pedir para você curtir então o vídeo, fazer a inscrição no canal e tocar o sininho lá para receber aí toda a notificação de novos vídeos aí. Tá? Enquanto você fizer isso, toca a vinheta aí, produção! Bom, vamos falar então dos fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários, né? São fundos. Uau! Então, fundos, mas eles não são esses fundos clássicos que a gente está acostumado a ver aí, normalmente, fundos de multimercado, fundos de ações, fundos de renda fixa. Eles são fundos que operam exclusivamente imóveis, ok? Então, como é que se dá isso daí? O fundo compra imóveis e distribui para os cotistas os rendimentos desses aluguéis, tá? Então a gente tem dois tipos de fundos imobiliários. Então a gente pode chamar os fundos de tijolo e os fundos de papel. Então os fundos de papel são calçados em recebíveis imobiliários, tá? Então ele pode estar em um CRI, aí tem vários papéis de recebíveis dos imóveis que eles trazem para o valor presente. E os fundos de tijolo são os fundos que têm o imóvel em si. Então ele compra o imóvel, tá? Eles também podem ser mistos, ser parte imóvel, parte papel. Vamos falar um pouquinho agora dos que são imóveis, os títulos de tijolo. Então ele pode também ser dividido em segmentos aí também. Então a gente tem fundos de lajes corporativas, fundos de hospitais, fundos de galpões logísticos, tem vários setores aí que podem se concentrar. Então ele pode ser de um único setor ou pode ser de vários setores também, ok? Tanto que ele pode ser de um imóvel e de vários imóveis. Tá? Recomendado aí para os iniciantes para trabalhar um pouco mais com os fundos que tem vários imóveis aí, independente se for setor específico, aí cabe você dar uma estudadinha, ver qual que você se identifica mais aí entre os setores. Aí, o fundo, ele diferentemente de uma empresa, ele é obrigado a distribuir 95% dos rendimentos que ele tem. Então, você sempre vai receber os 95%. 5% ele vai ficar ali para o administrativo dele, mas ele tem que distribuir esses 95%. Então, para ele distribuir esses 95%, ele vai receber aí dos aluguéis, né? De repente, se um locatário sai, aí isso vai influenciar também nos recebimentos desses aluguéis, tá? Esses aluguéis, você tem aí, a prática do mercado é feita mensalmente, mas legalmente ele tem que fazer essa distribuição de 6 em 6 meses, até 6 meses, ok? Mas o comum da prática do mercado aí tem sido no Brasil aqui de dividendos mensais, aí, chamados proventos, né? Então ele vai distribuir todos os aluguéis que ele recebe aí dos imóveis. O que pode influenciar aí uma avaliação dessas cotas aí? Então você é um cotista desse fundo, você vai comprando cotas, é diferente do fundo tradicional, essas cotas estão listadas em bolsa. Enquanto no fundo tradicional ele mantém as cotas lá que são auditadas e ele vai passando as informações. No fundo imobiliário, as cotas, você compra as cotas diretamente e você vê a oscilação delas diretamente. Tá? Não é alguém que passa essas cotas para você. É como se você tivesse seu imóvel, só que você tivesse ele listado ali, você consegue visualizar a cotação dele dia a dia, tá? Minuto a minuto, segundo a segundo. Então é a mesma coisa, só que você consegue visualizar. Tá? E você faz parte de um grupo de cotistas ali. Então tem algumas regras máximas de participação que o cotista tem que ter. Tem algumas regrinhas aí para que um único cotista não pode ter uma participação tão grande no fundo aí. Então ela é bem diluído aí, tá? Então você tem a mesma coisa que o fundo, os fundos normais, você tem um administrador e um gestor, tá?
que pode influenciar a variação dessas cotas aí? Então, a gente teve aí no ano passado uma valorização muito grande, tá? do índice IFIX, que é a valorização aí é um grupo de fundos imobiliários. É um índice que não é tão preciso, porque ele abrange muitos títulos, até fundos que não são listados na bolsa. Então é um índice que o pessoal não gosta muito para balizar ali, para ver a variação do mercado em si. Então a gente está ainda esperando uma criação de um índice melhor aí dos fundos imobiliários, tá? Então, mas é o índice que nós temos até o momento. Então é o IFIX. E ele teve uma valorização maior que o Ibovespa. O Ibovespa é as ações negociadas na Bolsa, o índice de ações mais negociadas na Bolsa. Então, esse ano passado foi muito expressivo aí a alta dos fundos imobiliários e gerou muita demanda por eles ali, né? Novos cotistas, teve recordes de novos cotistas, na Bolsa também, das ações, mas nos fundos imobiliários foi ainda maior, tá? Com a queda dos juros, eles passaram a ser uma boa opção, né, de rendimento. Então, como que eu posso ter, o que se influencia nessas cotas aí? A gente pode ter influência dos próprios aluguéis, tá? Reajustes, movimentação de inquilino, a gente pode ter aí algum evento esporádico, um fato relevante que possa vir a influenciar também a valorização ou desvalorização das cotas, o próprio mercado em si aquecido, a demanda e oferta, e também a gente tem também acho que um peso maior aí dos juros futuros. Então, os juros futuros é um importante item a se olhar aí quando você quer mexer no mundo dos investimentos, porque ele tem uma influência enorme sobre todos os produtos financeiros, desde o título público, do Tesouro Direto, dos CDBs, até as ações e fundos imobiliários. Então, conforme o juro futuro ele vai subir ou descer, ele vai impactar de uma forma o mercado aí. Vamos focar agora nos fundos imobiliários. A queda do juro futuro, inflação e juro futuro, ela vai provocar uma pressão maior sobre os fundos imobiliários, né? Porque eles têm um rendimento maior do que, de repente, um título da taxa Selic, né? Então, a demanda por eles aquece. E o contrário também é verdadeiro. Na época ali do governo passado, a gente teve ali uma pressão inflacionária que acarretou a subida dos juros, da taxa Selic, e forçou uma queda generalizada dos fundos imobiliários aí. Então a permanência do juro futuro baixa com a inflação baixa vai aquecer o mercado de fundos imobiliários. Da mesma maneira dos imóveis também, a gente vê eles aí. Uma baixa de demanda por imóveis pelo rendimento dos produtos financeiros. Então, é importante se notar aí essa questão do juro futuro. Então, como é que eu vou comprar esse fundo imobiliário? Pode ter duas formas aí. Pode ser por oferta pública ou a mercado. Então, o fundo, no primeiro caso, oferta pública, o fundo imobiliário faz uma emissão, uma captação para adquirir um outro imóvel. Ou pode ser uma emissão primária, o primeiro fundo vai iniciar as operações, ou uma operação, uma emissão secundária, terciária. Então ele vai expandindo, ele só pode expandir aí o fundo via aquisição, né? Então ele vai adquirir um outro imóvel, ele capta dinheiro dos clientes, dos interessados e efetua essa expansão do fundo aí. Tá? Então você tem um direito de umas cotas, né? Você ganha os direitos de subscrição, se você já está no fundo, você pode subscrever antes da oferta vir a público. Às vezes a oferta não é destinada ao público, só para os cotistas. Então tem vários formatos aí as ofertas, tá? Se ela for uma oferta 400, 476, tem determinadas diretrizes aí a se fazer, tá? Destinações de públicos, etc. Ou eu posso comprar ele a mercado. Eu vou abrir um book ali no meu home broker,
ou no meu aplicativo e vou ver as ordens de compra e de venda e vou me situar ali. Se eu quiser, posso lançar uma ordem mais embaixo, ela vai ficar lá embaixo. Só vou comprar esse fundo se ele atingir esse preço lá embaixo. Ou você pode lançar uma oferta maior, um valor maior e comprar logo a primeira ordem do book ali. Tem várias formas de se operar também aí na compra e na venda dos fundos imobiliários, assim como as ações também. Então é importante ressaltar aqui, quando você vai operar os fundos imobiliários, dependendo do volume de capital que você tem, é importante notar a liquidez desse fundo, quanto que ele é negociado diariamente. Se ele for um fundo bem líquido, aí o fundo pode ser grande, mas ele não ter tanta negociação ali. Normalmente não, mas pode ocorrer. Tá? Então, quanto maior o fundo, mais liquidez provavelmente ele vai ter. Então, mais liquidez, se você tem um percentual grande aí de capital, você consegue sair com mais facilidade. Você pode sair de uma vez ou ir saindo aos poucos aí. Essa venda vai acarretar aí, se você tiver um ganho de capital de 20%. O pessoal fala da isenção aí do fundo imobiliário. Não é que é uma isenção, é uma alíquota zero, ok? Então você recebe o provento mensal sem incidência do imposto, tá? Mas ele é uma alíquota zero. Então você não recolhe, você vai declarar seu imposto lá depois, rendimento isento, mas se o governo decidir aumentar essa taxa, ele só vai fazer uma norma lá e vai aumentar a taxação sobre o título imobiliário. Ele não precisa criar uma lei, uma emenda constitucional ou o que quer que seja que tenha que fazer lá para fazer um aumento desse imposto aí. Tá? Ele simplesmente vai lá e eleva a taxa. Então, mas no momento ela é zero, então você não vai pagar imposto sobre o recebimento desses aluguéis. Enquanto você recebe normalmente no aluguel no imóvel comprado, você tem que recolher 15% sobre a sua base de cálculo, né? Ele tem que inserir na base de cálculo, vai recolher os 15% na hora, mas depois ele pode virar os 27,5%. Essa é uma outra história que tem que ver com os contadores aí. Ok? No momento ele é alíquota zero, mas no ganho de capital você vai ter que recolher 20% aí desse ganho. Comprou por 100, vendeu por 50, teve um ganho de capital de R$50. Então tem que auferir esse ganho de capital e recolher 20% sobre ele. Tá? Independente da quantidade. Em ação você tem a isenção até R$20 mil, em fundo imobiliário não. É necessário recolher no mês subsequente. Espera-se que isso seja feito. O governo espera de você que você faça isso. Recolha a DARF no mês subsequente ali. Espero que tenha ficado claro aí a operação de fundos imobiliários, qual que é o funcionamento. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos no próximo. Até mais!